O evangelho de hoje é Mateus 13, do 24 ao 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranques também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhe, porém, o trigo no meu celeiro. A parábola do joio e do trigo retrata o que aconteceu com o homem e a mulher que, criados por Deus, receberam dele a boa semente do reino a fim de, desde já, pudessem desfrutá-lo. No entanto, seduzidos pela astúcia da serpente, que é o demônio e príncipe das trevas, eles desobedeceram o Criador. Por isso, lhes foi inoculada a semente do mal, o germe do pecado, que os separou da graça da santidade de Deus Pai. Por essa razão, hoje também, nós sofremos as consequências devastadoras da ação do diabo que deseja nos arrancar do nosso desígnio de filhos de Deus. E por isso, muitas vezes, sujeitamos e nos deixamos levar pelas suas astúcias. Como fez a serpente no paraíso, o inimigo de Deus também hoje age nos atraindo com mentiras que nos acenam, com propostas de sucesso, de enriquecimento, de felicidade sem sofrimento, e nós caímos, achando que tudo isso é muito bom e que não há mal nenhum em que desejamos obter o que ele nos propõe. Porém, quando consentimos em aceder às sugestões do mal, nós vamos nos afastando da fonte do bem que está dentro do terreno do nosso coração e terminamos por cometer as abominações que não estão contidas no projeto do reino de Deus. Por isso, Jesus nos adverte, a fim de que possamos mensurar o que o nosso coração é de Deus ou do inimigo de Deus. Constatamos, mais uma vez, que Deus não deseja nos condenar. Por isso, espera com paciência as nossas resoluções, abrindo os nossos olhos para enxergar as luzes obscuras do inimigo, que tenta nos ofuscar a mente para que não percebamos o nosso erro, principalmente quando dizemos que não temos pecado, pois somos pessoas do bem. Com certeza, Deus sabe que nos criou para o bem, que fomos feitos por amor e que o nosso maior compromisso é com amor. Todavia, porque fomos fragilizados pelo pecado, estamos sujeitos a cada momento a escorregar nas cascas de banana do diabo e cair na lama do desamor.
dentro de nós há o trigo, mas também há o joio, que se confundem. Por isso, precisamos ter muito cuidado e deixar que o Espírito Santo avalie as propostas que nos são feitas e assim nos orientar para que quando chegar o tempo da colheita, em nós haja somente trigo a recolher e possamos estar entre os bem-tidos no reino dos céus. As perguntas de hoje são: como está o terreno do seu coração? Há joio se confundindo com trigo? Você consegue distinguir as propostas que lhe são feitas pelo inimigo? Nos lugares onde você tem frequentado, existe mais trigo ou mais joio? Você percebe a paciência de Deus para consigo? O que você precisa fazer para quando chegar o tempo da colheita? Pensavam os judeus que, com a vinda do Messias, teriam fim todas as consequências do pecado. Os homens viveriam em paz. O reino de Israel triunfaria de uma vez para sempre de seus inimigos. E já não existiria mais sofrimento na terra. Esta interpretação, que confunde em uma só a primeira e a segunda vinda de Cristo, foi uma das razões por que muitos israelitas se negaram a crer em nosso Senhor. Se ele era mesmo o Messias, não poderia nunca ter sucumbido a esses perseguidores, nem ser morto à vista de todos numa cruz. Nós, porém, iluminados por melhor luz, sabemos que Jesus é de fato o Cristo anunciado pelos profetas e que a sua primeira vinda não implica o fim definitivo dos males deste mundo, porque isto está reservado para o seu retorno glorioso no fim dos tempos, quando enfim virão à luz novos céus e nova terra. Enquanto isso, o que tem lugar na história é chamada economia sacramental, ou seja, o tempo em que a igreja milita na terra, pregando às inteligências o evangelho e o confortando as vontades com os sacramentos. E por estar presente em um mundo onde impera o mal, também a Igreja de Cristo tem de lutar contra os poderes das trevas. Jesus mesmo o quis dar a entender por meio da parábola do trigo e do joio. O trigo simboliza o fruto de santidade e justiça que há no seu reino, ao passo que o joio indica tudo o que o maligno, por suas mentiras e tentações, semeia entre os fiéis. Pecados, heresias, cismas, escândalos, infidelidades, tudo o que, numa palavra, encobre e sufoca o trigo. Também Jesus precisou opor-se fortemente aos semeadores de Cisânia, isto é, aos escribas fariseus, que no meio da pregação do evangelho semeavam discórdia, desconfiança e calúnias, dizendo que o Senhor contrariava a lei mosaica, transgredia o sábado, comia com pecadores e prostitutas, tinha parte com demônio e, em nome dele, expulsava os espíritos malignos e, dessa forma, arrancavam do coração dos israelitas a boa semente da fé que a tanto custo Jesus havia semeado. Hoje, são muitos os que, dentro e fora da igreja, desprezam a doutrina e disciplina evangélicas, servindo assim como sementes podres na mão do homo inimicius, isto é,
do diabo. Mas não tenhamos medo. Assim como Cristo venceu o mundo por sua cruz gloriosa, assim também o podemos vencer todos os dias, se formos fiéis ao que o Senhor nos ensina e ordena, se nos servirmos dos meios que Ele deixou para sermos trigo bom, se continuarmos a pedir-lhe, incansáveis na esperança, que volte o quanto antes. Vinde, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Bom dia.